não passou por circunstâncias e por situações que mudaram você, que você era uma pessoa e de repente você viveu momentos, viveu situações, teve experiências com pessoas, e isso fez com que você mudasse, e por vezes para pior. Você talvez não sorri como você sorria mais, você não estabelece amizades como você estabelecia antes, você não consegue estabelecer relacionamentos como você estabelecia antes, você não consegue trabalhar na obra de Deus, você não consegue servir a Deus da forma com que você servia antes. Tudo porque coisas aconteceram, situações, pessoas, circunstâncias vieram e fizeram com que o que você é por dentro mudasse. A palavra do Senhor, Jesus, em um de seus últimos sermões, ele pregou e ele disse que no fim dos tempos, por se multiplicar o mal, a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ou seja, com a multiplicação daquilo que é mal, daquilo que nos prejudica, o amor de muitos esfriaria, o potencial de amar de muitos diminuiria. Então, é algo muito patente nos dias de hoje, esse posicionamento das pessoas, de ter bloqueios e limitações na sua vida, justamente por causa de pessoas, de situações que lhe causaram feridas, e essas feridas, por vezes, assumem o trono da sua vida, te impedindo de prosseguir. Assumem o comando da sua vida, você já não manda mais na sua vida, quem acaba mandando na sua vida são as tuas feridas. É aquele sentimento de que nunca vai dar certo só porque não deu certo uma vez. É aquele sentimento de que eu não posso mais tentar prosseguir com os meus planos e com os meus projetos, porque um dia lá atrás, quando eu tentei, um dia lá atrás, quando eu busquei realizar os meus sonhos e os meus projetos, eu me machuquei. Então eu não quero, eu criei um medo, um complexo, um bloqueio, chame como você quiser chamar, mas diminuiu a tua vontade de ser feridas e situações que diminuiu a tua vontade de fazer algo que aconteceu enquanto você era criança, enquanto você era adolescente, enquanto você vivia um determinado relacionamento, e isso trouxe a você um desejo de não querer ser mais do que você era antes. Entende que você pensa às vezes que não vale a pena ser bom? Quem que nunca pensou isso? Não vale a pena ser bom, eu fui tão bom e eu só me machuquei. Quem é que nunca falou isso? Olha, eu fui tão bom e eu só vivi ingratidão. Eu ajudei, e o que eu recebi em troca? Por isso que eu não ajudo mais. Olha, eu fiz, e o que eu recebi em troca? Foi isso e aquilo, só perseguição, e falaram mal de mim. É por isso que eu não faço mais. Situações ruins que vêm e se manifestam e faz com que você não queira ser mais a pessoa espetacular que você era, a pessoa sorridente, alegre, servindo bem a Deus na obra, mas porque isso ou aquilo aconteceu, promoveu em você eventos internos no teu passado, que no teu presente causam bloqueios, e no teu futuro não deixa você crescer, não deixa você voar, não deixa você evoluir. Aprenda, guarde isso no seu coração. Eventos do passado, feridas do passado, por vezes são âncoras no presente, que impedem o nosso barco de navegar nas águas do futuro, que reserva para nós grandes coisas. Aí você fala: não, eu já venci isso, eu estou bem, mas aquilo eu não faço mais, eu não ponho mais a mão para fazer, eu não vou tentar de novo. Você está preso, porque as feridas estão no comando da tua vida. Eu gostaria de propor para você o seguinte: você quer ser curado de vez?
Você quer ser uma pessoa espetacular? Existem mais pessoas espetaculares ou mais pessoas medíocres? Medíocre não é um xingamento, medíocre é um adjetivo. Talvez se alguém me chamar ou te chamar de medíocre, a gente vai se ofender, mas não é um xingamento, é um adjetivo, é uma qualidade, é uma característica. Uma pessoa que está na média, ela é medíocre, ela é igual a todo mundo, faz parte da manada, faz parte do bando, do comum. Mas existem pessoas que são extraordinárias, que elas estão acima da média, elas não são melhores do que os medíocres, não é isso. Mas elas são pessoas que elas são fonte, onde os medíocres podem olhar, os medianos podem olhar, os comuns podem olhar e falar: ei, eu posso ser espetacular, porque aquela pessoa um dia foi medíocre como eu, e ela conseguiu vencer, ela conseguiu ser espetacular. E para você ser uma pessoa espetacular, para você ser uma pessoa acima da média, você precisa ser curado de situações, ser curado de feridas que surgiram na tua vida e que de uma vez por todas você precisa sair dessa. Eu quero fazer uso de um texto que está em Marcos, capítulo 12, 30 e 31. Marcos 12, 30 e 31. Esse texto fala acerca dos mandamentos. Questionam Jesus e perguntam para ele: olha, qual é o maior dos mandamentos? Ele fala: ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o nosso único Deus, não há outro. E Jesus ele vai citar o mandamento maior, e ele vai dizer: o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a este, e ele vai dizer: e o segundo semelhante a este é amar o próximo como a você mesmo. Então, o amor de Deus, o amor que você tem no seu coração, ele deve ser depositado em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, é assim que nós aprendemos, né? Depois, o próximo, foi o que Jesus nos ensinou, não é? Só que há um mistério nesse texto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E a mesma Bíblia nos ensina através do apóstolo João, que diz que se eu não amar o meu irmão a quem eu vejo, como eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Então, a Bíblia nos ensina que para mim poder amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que também primeiro aprender a amar o meu próximo. Só que olha o que o texto diz: amar o próximo como a você mesmo. Eu só posso amar a Deus se eu amar o próximo, e eu só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo. A referência de amor parte do amor que eu sinto pela minha própria vida. Se eu não me amo, eu não consigo semear amor. Se eu não me amo, eu não vou conseguir amar ao próximo. E se eu não amo o próximo, eu não vou conseguir amar a Deus. O amor que temos em nosso coração, ele deve ser completamente direcionado a Deus. Mas eu amo a Deus quando eu amo pessoas. O Evangelho é gente, o Evangelho são pessoas. Eu amo a Deus quando eu amo pessoas. Se eu não amo pessoas, eu não consigo amar a Deus. Tá bom, pastor, eu quero amar pessoas porque eu quero amar a Deus. Então a primeira pessoa que você tem que amar é você. Se eu não conseguir entender o valor que eu tenho, pastor, é possível eu amar o próximo de forma literal, sem me amar? Eu vou te falar um pouco do que aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 anos atrás, 2 a 3 anos atrás. Eu estava trabalhando em uma determinada empresa e de repente eu comecei a dar uns apagões. Eu sentia uma sonolência muito grande. De repente eu apagava, depois eu voltava. Não era desmaio, era sono.
Era sono repentino. Por mais que eu dormisse, por mais que eu descansasse, era um sono que não acabava. E depois começou a vir uma vontade de chorar, repentina. Estava tudo bem, mas de repente havia uma vontade de chorar. Eu tinha vontade de chorar, mas não sabia o porquê. E eu lembro que eu identifiquei a gravidade desse problema quando eu estava passando na pista, andando com o carro, e começou a vir alguns pensamentos. Por exemplo, será que se a minha igreja tivesse outro pastor, ao invés do pastor ser eu, a minha igreja não estaria melhor? Será que se a minha esposa fosse casada com outra pessoa, a não ser eu, será que ela não estaria mais feliz? Será que os meus filhos, se tivesse outro tipo de pai, não seriam mais felizes? Que pensamento louco! Mas enquanto eu pensava, eu chorava dirigindo o meu carro. E ali eu identifiquei que alguma coisa dentro de mim não estava bem. Eu percebi que eu estava doente da alma. Eu percebi que mesmo sendo pastor, mesmo orando, mesmo escutando a palavra, mesmo ministrando a palavra, as pessoas me agradecendo: pastor, a palavra me ajudou, Deus falou comigo, Deus me levantou e tal. Mesmo ministrando, eu estava num processo depressivo. E eu fui entender por quê. Na época eu não procurei psicólogo, não procurei profissional, mas eu procurei entender o porquê. E eu comecei a entender que uma das coisas que havia de problema em mim é que eu não sabia dizer não. Eu sempre queria estar, eu sempre queria fazer, eu sempre queria ajudar, eu sempre queria me doar, pelo amor que eu tinha a Deus e pelas vidas também. Só que não se tornou um amor saudável, porque eu pulei uma etapa, eu não estava me amando. Então eu comecei a perder esse ânimo de amar o próximo, esse ânimo de amar a Deus. Eu comecei a perder o ânimo da obra. De uma forma racional, eu sabia que eu tinha que fazer, mas acabou tornando-se uma obrigação, ao invés de eu estar executando o meu chamado. Por quê? Porque eu não estava me amando. Eu não estava se importando comigo. Eu não estava priorizando a minha vida, a minha aparência, a minha saúde, os meus horários. Por vezes pessoas aproveitadoras sugam as nossas forças e elas não estão nem aí. Então eu comecei a perceber, e ali eu aprendi a importância de me amar. A importância de entender que eu sou importante, que eu preciso estar bem para que eu possa fazer outras pessoas bem. Eu preciso estar feliz para que eu possa fazer outras pessoas felizes. Eu preciso me amar para que eu possa amar outras pessoas. E você precisa calcular e entender que esse amor que você sente por Deus e pelo próximo também, ele tem que partir primeiro de você amando você. Você precisa se amar, você precisa se importar para você amar o próximo como a si mesmo. Então tem que ter uma importância, a sua vida tem que ter importância para você. E aqui nós entramos numa grande questão, que sempre nós esperamos que pessoas atribuam valor a nós, certo? Você espera a atitude de pessoas que corroborem, que confirmem que você é importante. Você sempre quer, ou às vezes nós queremos que as pessoas nos rotulem, nós queremos que as pessoas reconheçam, essa é a palavra que eu estava procurando, reconheçam que nós somos importantes. E se ninguém reconhecer que tu é importante? E se você fizer alguma coisa e ninguém reconhecer o que você fez? Você vai chegar diante do espelho e vai falar: você é um nada, você não é importante, porque você tanto que fez e ninguém te valorizou, ninguém te deu valor. Você está errado. Eu não posso esperar que pessoas atribuam o valor que eu tenho. Você, mulher, não pode deixar que o teu marido, ou uma expectativa que você tenha
dele, atribua o teu valor. Não é que ele não deve te elogiar, não é isso, mas elogiando ou não, você é que tem que saber o seu valor. Se o teu irmão da igreja, ou o teu pastor, ou o obreiro, seja lá o que for, reconheceu o que você fez, legal. Se não reconheceu, não importa. Você fez para quem? O teu interesse foi agradar a quem? Não foi a Deus e as vidas? Você não pode deixar que pessoas, ou colocar na mão de pessoas, essa questão de você sentir-se importante ou não. Eu postei uma foto, não teve tantos likes, a próxima foto eu vou ter que botar o filtro A, o filtro B, para que eu possa alcançar mais fotos. Não, eu vou ter que botar outro tipo de roupa assim para chamar mais atenção. Você não precisa que pessoas te reconheçam. O Instagram, ele tirou, a contagem de curtidas que você recebia na sua foto, porque eles identificaram isso, que isso vicia o desejo de ser reconhecido por outros. Você não precisa disso. Você precisa entender, como eu ministrei aqui no domingo, que quem sabe o teu valor não é apenas quem vai em você, visitar você para recolher os seus frutos, porque a pessoa chega até você esperando algo, você não dá, ela não vai te dar valor, porque na verdade ela não estava interessada em você, mas no que você podia fazer. Agora, quem te plantou, mesmo que você não dê fruto, é que sabe o valor que você tem, que é Deus. E Deus está usando agora esse seminário para poder falar para você que você é uma pessoa muito valiosa, muito valiosa. Então pare. Você quer ser curado de vez ou não quer se machucar mais? Pare de colocar expectativa no elogio de terceiros, buscar um reconhecimento de terceiros. Às vezes nós, como pastor, eu fico meio assim, no grupo ali elogiar alguém, ou dentro da igreja elogiar alguém, porque o pastor elogiou A, mas não elogiou B, só porque elogiou A, não elogiou B, é porque não se importa comigo. Infelizmente, isso é uma coisa muito chata, e você tem que parar de colocar essa expectativa, para que você possa montar na sua mente o valor que você tem, baseado no que os outros falam. Não importa o que os outros falam. Não importa se mediram o teu valor, com certeza mediram errado, talvez para mais, talvez para menos, mas não importa, você tem que ter a noção do valor que você tem. Quando eu fui iniciar esse seminário, eu fui estudar como o exército dos Estados Unidos tratavam os seus heróis de guerra. E muitos desses heróis, muitos desses soldados perderam perna, braço, estão numa cadeira de rodas, paraplégicos. Muitos desses soldados perderam parte do seu rosto, parte da sua visão. E eu pesquisei e fui tentar entender, porque o país se sente em débito com esses soldados que lutaram no Vietnã, que lutaram no Iraque, que lutaram na Guerra Fria, enfim. E sabe o que eles fazem para eles poderem ser curados dos seus traumas? Porque imagine você perder uma perna, ou as duas, ou um braço, ou parte do seu rosto, ou o seu olho, e você sempre olhar no espelho, e você falava: será que valeu a pena? Vira o sentimento de frustração no teu coração e fala: olha como eu estou hoje. Lutei por pessoas que eu nem conhecia. Dei minha vida por uma pátria que o que ela me deu de volta? Não daria um sentimento de revolta? Talvez você está aí hoje, você tem as suas pernas, o seu olho está funcionando bem, você está bem, mas falta pedaços dentro de você, feridas que foram abertas. Você olha e fala: não valeu a pena. Vamos pegar o exemplo de igreja. Tanto que eu orei, congreguei, dizimei, profetizei, cantei, falei em língua, ajudei, passei madrugadas a fio fazendo. E o que eu ganhei com isso? Só feridas, só marcas.
Você sabe por que você pensa assim? Porque você está olhando só para as feridas. Você está olhando só para as marcas. Mas pastor, é o que restou. É como eu me enxergo hoje. Eu sei, pastor, eu fico olhando o meu passado. Eu sei a pessoa que eu era e quem eu sou hoje não tem nem comparação com quem eu era. Eu fazia, eu acontecia, eu era espontâneo ou espontânea, estava disposto a fazer e acontecer, e hoje as pessoas me machucaram, me entristeceram, só carrego feridas e marcas. Lá na roça, no interior, quando eu passei um tempo na casa da minha avó, quando um animal estava ou ferido, né, ou ele era muito rebelde, eles colocavam uma peia, né, amarravam uma perna na outra. Então o animal ele não conseguia andar, ele andava, mas ele andava muito devagar. Então ele não conseguia correr, ele ficava limitado. E por vezes é assim que nós estamos. A vida colocou essas peias em nós, e nós sabemos da força que temos, nós sabemos do potencial que temos, a gente quer, mas a gente não consegue. É como se você sonhasse correndo. Já sonhou correndo? Você não tem força para correr no sonho, é uma coisa muito estranha. E é mais ou menos assim, você sabe que você pode, você sabe quem você é, mas você não consegue. Sabe por quê? Porque você deve estar olhando só para as feridas. Então, o que os Estados Unidos faz com os seus soldados feridos? Quando eu comecei a ler, eu falei, não é possível, não acredito que eles vão fazer isso, que eles fazem dessa forma. Eles pegam os seus soldados e levam de volta para o mesmo lugar aonde eles batalharam. Quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, não, está errado. Vai levar eles num lugar que traumatizou eles, que entristeceu eles. Vai levar eles para um lugar onde eles perderam a perna, o braço. Não pode fazer isso. E eu lendo ali, né, e no meu pensamento. Só que quando eles chegam lá, no Vietnã, por exemplo, eles veem no local onde eles batalharam, eles veem as crianças brincando nas ruas, as escolas reconstruídas, o povo vivendo em paz. E a mensagem que é passada para eles é o seguinte: a tua ferida valeu a pena. Imagina o coração de um soldado que perdeu a perna, perdeu um braço, perdeu um olho, chegar num lugar onde ele viveu morte, destruição e sangue, e era a única coisa que ele tinha na mente era aquilo. E agora ele consegue, vou usar a palavra que nós usamos muito aqui no seminário, consegue ressignificar aquela ferida. Quando ele olha para aquela ferida, ele lembrava do quê? Ele lembrava de um campo de batalha, ele lembrava de morte, ele lembrava de tristeza, ele lembrava de dor. Mas quando ele foi o mesmo local, mas agora, com o resultado da batalha que ele lutou, com o resultado da batalha que ele se empenhou, agora ele consegue ver que valeu a pena. Ele olha uma escola reconstruída, crianças estudando e crescendo e garantindo o seu futuro, e ele fala: eu perdi a minha perna, mas para que outros pudessem correr. Eu perdi o meu braço, mas outros podem agora construir o seu futuro. O que você fez de bom. Eu tenho uma frase que eu uso sempre, ela é simples, mas ela é verdadeira: quem é bom sofre. Quem é bom sempre sofre. O que você fez de bom pode ter causado inveja, pode ter causado contra-ataques sobre a tua vida, mas hoje, no Réveillon passado, eu estava olhando no Facebook e muitos casais postando fotos, né? E ali eu me emocionei, porque grande parte daqueles casais eu peguei eles destruídos, e hoje eles estão bem. E às vezes
o sofrimento de ser pastor, o sofrimento de fazer a obra, as calúnias. Eu sou um pastor que vivo integralmente para a obra. A minha vida é para isso. Eu tenho os meus filhos e tenho a obra, eu vivo para isso. Muitas pessoas nos taxam como vagabundos, como interesseiros, e queremos dinheiro, aquilo e aquilo outro. E fora isso, muitas coisas que vivemos, sonhos que abrimos mão, vida profissional que eu abri mão, sonhos de faculdade, para outros setores que eu abri mão. E às vezes a gente se pega pensando, será que vale a pena? Será que vale a pena? Mas quando nós olhamos o legado que você deixa, talvez eu estivesse num serviço melhor, ganhando mais, talvez eu estaria com um carro maior, mas carro não é legado. Talvez eu teria uma casa melhor, mas isso não é um legado, isso é uma herança. A herança, quando eu for, alguém vai pegar, alguém vai destruir, não importa. O legado é eterno. O que eu fiz, ou o que Deus fez através de mim, na vida de pessoas, isso jamais será esquecido. Isso vai atravessar os portais eternos. Quando eu for, eu não vou para o céu com o meu carro, eu não vou morar no céu com a minha casa, mas talvez eu vou encontrar você lá, que você vai dizer assim: pastor, obrigado. No momento que eu mais precisei, o Senhor estava lá. E talvez se não fosse o Senhor naquele momento, eu não estivesse aqui. Imagine você andando no céu e alguém chegar para você e falar: você não me conhece, mas um dia você de alguma forma contribuiu e ajudou para que eu estivesse aqui. Isso é legado, é um legado eterno. Começa a não olhar mais apenas para a dor, para as feridas. Gente machuca gente, pessoas machucam pessoas, não tem jeito. Essa é a realidade, a tendência é piorar. Eu não entendo, tem pessoas que vêm para a igreja, tem pessoas que vêm para a obra, e quando se deparam com pessoas falhas, defeituosas, pessoas que demandam uma mudança muito grande de caráter, aí a pessoa sai da igreja. Eu me decepcionei. Você esperava o quê? Lugar de gente perfeita é o céu, e aqui não é o céu. Aqui é o hospital de Deus, onde pessoas são tratadas, onde o ignorante vai aprender a ser calmo, onde o mentiroso vai aprender a ser verdadeiro, onde o sem vergonha vai aprender a ter caráter. Pastor, mas tem gente que está tanto tempo na igreja e não muda. E se você mudou com um dia, 2 dias, parabéns para você. Mas as pessoas têm estruturas diferentes. Tem gente que não muda porque não quer. Essa é a verdade. Na verdade, nós não mudamos é porque não queremos, não tem outro motivo. É porque não queremos mudar. Mas você veio, se decepcionou, se entristeceu. Por que você vai parar com os teus sonhos? Por que você vai parar com o teu chamado? Se a pessoa A te entristeceu, a pessoa B que está precisando de você, a pessoa B que você não vai porque o A te entristeceu. Então, quando você olha que tem alguém que você olha e fala: por essa pessoa não vale a pena, mas por outras valeu. Eu pergunto para você, se olha o teu casamento hoje, está ruim? Ele sempre foi ruim? Se olha a tua vida financeira hoje, ela está ruim? Ela sempre foi ruim? Se olha para o teu ministério hoje, não está legal? Ele sempre foi assim? Não, pastor, uma hora foi bom, uma hora foi feliz. Então, tem potencial. É um momento. O momento não pode resumir a história. É um momento. E talvez seja o momento que está abrindo feridas em você. Mas vale a pena. Como aqueles soldados que olham e ressignificam as suas feridas. Eles olham e falam: poxa, doeu, mas valeu. Eu digo para você que se você continuar, que se você prosseguir, se você mudar o teu mindset, se você mudar o teu jeito de pensar, se você mudar o teu modo de encarar a vida,
você vai ter força para lutar e você vai conseguir. A luta vai passar, a batalha vai acabar, a guerra vai acabar, e vai chegar uma hora que você vai ver o fruto do seu trabalho e você vai dizer: valeu a pena, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não voltei atrás, ainda bem que eu não larguei de mão, ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu vi o seminário e debaixo daquela palavra, debaixo daquela direção de Deus, eu continuei. Doeu, ficou cicatrizes? Ficaram. Eu perdi pedaços de mim, mas para reconstruir outras pessoas, para reconstruir outras vidas, para reconstruir o meu casamento, para abençoar os meus filhos, não importa, vale a pena ser um bom soldado. Então, hoje, você ouviu, não sei se aprendeu, mas você ouviu a ministração aqui, eu acabei de falar para você. Não espere dos outros o reconhecimento do teu valor, porque você nunca será curado. Se você precisa de alguém para bater nas tuas costas, para falar que você é especial, desculpa, você é que tem que achar que você é especial. Você precisa de alguém para levantar o teu ânimo, cuidado, isso vicia. Isso vicia. Não estou falando para você ser um narcisista, para você ficar se achando, não é isso. Mas você se vicia em querer que os outros reconheçam quem você é. Para. Eu estou chorando porque me machucaram. Como sempre digo, eu respeito a tua dor, mas põe ela no lugar dela e reconheça o valor que você tem. Segundo ponto, você precisa entender que vale a pena. Cada ferida que você passou, cada situação que você viveu, muitas feridas te deu a estrutura para você estar onde você está hoje. Aí você fica olhando para as feridas e esquece de gozar e de se alegrar com aquilo que você ganhou através das suas batalhas. Não seja ingrato com você mesmo. Não seja ingrato com o fruto do teu trabalho. Não seja ingrato com tudo que você plantou, com tudo que você fez, com tudo que você orou. Você orou, você lutou, você batalhou, você buscou, você abriu mão, você sonhou. Aí em dado momento não deu certo. Seja grato a você por tudo que você fez pela sua vida. Eu não quero colocar você como centro, pelo amor de Deus. Jesus é o centro, Deus é o centro, mas baseado na palavra dele. Ame o próximo como a você mesmo. Se ame. Hoje eu estava ajudando meu filho a fazer lição de casa, e ele tem 6 anos, ele está aprendendo a ler, não é? E eu percebi que ele é inseguro, ele sabe, mas a insegurança não deixa ele fazer. Ele quer fazer, mas ele fica com medo de errar. Mas ele sabe fazer, mas a insegurança impede ele de fazer. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo, porque por feridas você se tornou inseguro. Sabe fazer, mas não faz, tem medo. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no seu potencial. Se você pegar uma lagarta e mostrar para ela a foto de uma borboleta, e ela falar assim: a borboleta é linda, eu nunca me tornaria uma borboleta, porque eu sou muito feia. Aí ia acontecer o quê? Ela ia morrer lagarta, porque ela não ia se alimentar para isso, ela não ia buscar recursos para isso. A lagarta come muito para que ela se torne uma borboleta. Ela não ia fazer o seu casulo, não ia trocar de pele várias vezes, para por último fazer a crisálida e depois se transformar numa borboleta. Toda lagarta se transforma numa borboleta. Borboleta não nasce borboleta, ela tem que nascer lagarta primeiro. Se você ficar olhando para o teu estágio de lagarta, se você ficar olhando, você fala: pô, nunca vou ser uma borboleta, olha o que eu sou, eu nunca vou voar, eu não tenho potencial para isso. Então você nunca realmente será uma borboleta, você será sempre uma lagarta, porque você acha que nasceu assim, você tem que morrer assim, porque a vida trouxe esse contexto que você vive hoje. Você vai aceitar viver isso para o resto da sua vida? Não, você não pode aceitar.
Não é porque a vida te disse não uma vez que você vai pegar esse não, vai copiar e colar para os teus sonhos. Alguém te disse não, você vai dizer não para o teu futuro, para o teu ministério, para o teu chamado, para enterrar tudo aquilo que você um dia sonhou, tudo aquilo que você um dia lutou. Você tem potencial, você pode. O ser humano é um ser espetacular. O ser humano é o eterno vir a ser. Eu não sou hoje, mas posso ser amanhã. Lógico, estou falando de uma forma assim simbólica. Eu não sou hoje, você amanhã. Quer dizer, o futuro. Você vai buscar, você vai lutar, você vai buscar uma capacidade, você vai buscar essa transformação que você necessita para você poder de lagarta passar a ser borboleta. Agora, se você toda vez que olhar no espelho, o que você vê? Eu vejo uma lagarta. No outro dia, o que você vê? Eu vejo uma lagarta. Você será sempre uma lagarta. Agora, o dia que você olhar e você começar a ver uma borboleta, você vai ter força para lutar. Você vai ressignificar as tuas feridas. Vai ser difícil, mas você vai lutar, porque você está enxergando o que você vai ser e não apenas o que você é. Seja grato pelo que você é. Se você não for grato pelo que você é hoje, jamais você vai ser a borboleta amanhã, nunca será. Seja grato pelo que é hoje, mas não se acomode. Seja grato pelo que você é hoje, mas não pare no que você é hoje. Busque. Se você melhorar o que você é por dentro, automaticamente todos perceberão por fora. As tuas asas vão surgir, você vai voar, você vai conquistar, você vai conseguir. Então, dei o exemplo aqui do meu filho. Se você não acredita em você, não adianta todo mundo ao teu redor acreditar, você não vai conseguir evoluir. Agora, se você acredita em você, se você sabe do teu potencial, se você sabe do que você é capaz de fazer, você foi criado para sorrir ou para chorar? Aí você vai falar assim: eu fui criado para sorrir, aleluia. Aí você acorda com um pensamento, né? Fui criado para sorrir. De repente alguma coisa te faz chorar. Não, está errado, porque eu não fui criado para chorar, eu fui criado para sorrir. Você precisa entender o valor das feridas. Você foi criado para sorrir e para chorar. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de vida, há tempo de morte, há tempo para todas as coisas. Pastor, não entendo. Se você sorrir sempre, se for sempre bom para você, você sempre vai se acomodar. Quando as feridas começarem a surgir, você vai começar a se mover. Isso vai tirar você do seu comodismo. Por vezes as lágrimas que eu choro hoje são para produzir muito mais sorrisos amanhã. O choro vem, as feridas vêm, porque elas são consequências de batalhas, mas batalhas essas necessárias para você conquistar algo maior. Eu reparo os jovens de hoje, eles não se ligam muito em estudar, eles não se ligam muito em se aplicar, eles são muito devagar com isso. Por quê? Porque estudar é sacrifício, demanda tempo, você tem que abrir mão do celular, abrir mão de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, o que é legal. Agora estudar, você ir para um livro, ler um livro, você se aplicar, você ir além das matérias da escola, isso vai tornar você um jovem espetacular, um adulto espetacular. Mas é uma batalha que você tem que viver hoje, coisas que você tem que abrir mão hoje, para que num futuro você seja muito mais feliz. Às vezes situações ruins em nossas vidas, elas causam feridas, mas são feridas que são consequências de batalhas necessárias para você conquistar um bem maior, para você conquistar algo melhor. Então entenda em nome de Jesus que você precisa entender a importância que você tem. Você não precisa que alguém diga que você é importante para você ser importante. Você não precisa que alguém diga que você é especial para você ser especial. O ser especial não vai começar a partir do momento que alguém falar que você é especial. Você é especial, você é importante por tudo que está intrínseco em você, pela tua estrutura, pela pessoa que você é, pelo papel que você desempenha na tua família, no reino. Ah, pastor, mas eu não sou uma boa pessoa. Ah, você não é? Então você precisa melhorar, você precisa evoluir para você ter um papel importante na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, na tua igreja, aonde você estiver, evolua. É que talvez de alguma forma a vida disse para você, você acreditou
que soldado ferido é um soldado morto, não é? E não é verdade. Um soldado ferido, ele tem muita utilidade. Basta que ele seja tratado e recuperado. Mas se você não quiser esse tratamento, se você não quiser se recuperar, se você prefere ficar no coitadismo, se você prefere ficar em que as pessoas tenham dó de você, para você ficar ouvindo palavras boas e de consolo, você nunca vai deixar de ser quem você é. Você não pode, porque foi ferido, perder a tua identidade. Quem você era não vai deixar de existir só porque você foi machucado, a não ser que você determine isso, a não ser que você deixe que a vida e as pessoas determinem quem você é. A quem pertence a tua vida? Ah, pastor, minha vida pertence a Deus. Será? Deus fala para você, faz. Aí o teu psicológico, as tuas feridas falam para você, não faz, você não faz. Tua vida é de Deus. Mas pastor, o senhor não sabe a dor que eu sinto. Pastor, o senhor não sabe como é difícil. Você também não sabe a dor que eu sinto. Você também não sabe o que custa para mim estar aqui hoje falando isso para você. Você também não sabe o que eu passei. Mas pastor, não tem nem comparação. A questão da dor grande ou da dor pequena, isso é muito relativo. Isso é muito relativo à tua estrutura. Por vezes uma dificuldade que você passa para mim não é nada, e algo que eu passo para você não é nada. Depende da nossa estrutura. Você colocar o peso de 100 quilos em cima de uma pessoa de 100 quilos é uma coisa. Você botar um peso de 100 quilos em cima de uma pessoa de 30 quilos é completamente diferente. O peso é o mesmo, mas a estrutura é diferente. O mais magrinho não vai aguentar, não vai suportar, ou vai aguentar menos tempo do que aquele que é mais forte. Então, nós não podemos ficar medindo a dor dos outros pela nossa estrutura. Pare com isso. Isso quer dizer que eu não estou pormenorizando a tua dor, eu só não estou supervalorizando, é diferente. Eu estou colocando ela no lugar dela. Mas pastor, agora nesse exato momento está doendo. Beleza, legal. Uma hora essa dor ela vai começar a baixar, e você vai começar a retomar o controle da sua vida. Então nesse momento você vai colocar ela nas mãos de Deus. Pastor, o senhor está falando que a minha vida não está nas mãos de Deus? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que para Deus assumir o controle da sua vida, você precisa entregar a sua vida a Ele de verdade. Mas para isso você precisa estar no comando da sua vida, e não a dor, não a ferida. Você precisa assumir o comando da sua vida e falar: Deus, a partir de agora o Senhor vai me direcionar, o Senhor está no comando. É dessa forma, e você vai passar a ouvir mais a voz de Deus do que a voz dessas feridas. Soldado ferido não é soldado morto. Qual é a sua identidade? Quem é você? Você é essa pessoa que você está sendo hoje? Você acha que é isso que você quer até o fim da sua vida? É isso que você quer? Para quando chegar lá na frente você olhar para trás e falar assim: eu poderia ter feito, mas acabou. Acabou a força, acabou o tempo, acabou as oportunidades. É agora. Agora é o seu momento de ressignificar todas essas dores que você passou. Olhar e falar: não, valeu a pena. Não vou desistir de todos por causa de um ou dois. Eu não vou deixar que os outros delimitem a minha vida pelo que eles acham de mim. O seu valor está em você e não nos outros. Eu não preciso, por vezes eu esperava que pessoas elogiassem as minhas ministrações para eu achar que deu certo. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ministrar de forma que agradasse as pessoas para receber o tapinha nas costas, mas eu desagradei a Deus. Então hoje eu estou ministrando porque eu entendo que é a vontade de Deus que eu ministre. Se você vai elogiar, se você não vai elogiar, se você vai curtir, se você não vai curtir, não importa. O importante é que eu fiz o que eu achava que é importante fazer. Eu assumi a postura e a identidade que eu acho que é importante que eu assuma. Amém?
Então, eu deixo essa mensagem para você, eu deixo essa palavra para a sua vida. Eu espero que você olhe para as suas feridas hoje e ressignifique elas, dê um novo significado. Não, eu estou ferido, mas não estou morto. Eu estou ferido, mas tem um motivo, porque eu batalhei por algo maior. A causa foi boa, talvez essa causa nem tenha sido alcançada ainda, mas foi por um bom motivo, foi por uma boa causa. Eu não vou desistir agora, eu vou continuar. Não vou esperar que os outros fiquem me empurrando. Eu vou buscar em Deus, eu vou orar, eu vou tomar o meu posicionamento como cristão, eu vou buscar em Deus a força que eu preciso e vou continuar. E você vai ver que o sol amanhã vai brilhar muito mais para você. Você vai perceber que parece que as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Não é que ficaram fáceis, as coisas são como elas sempre são, desde o jeito que sempre foram. O que mudou foi você, o que mudou foi a tua postura, o que mudou foi o teu olhar. Ao invés de olhar para baixo, está olhando para frente e enxergando. Não mais uma lagarta, talvez que você seja hoje, alguém que precisa melhorar, mas você tem que enxergar o que você pode ser. Você tem que olhar as estrelas e contar, se você puder contar, e entender que assim é o tamanho da promessa que Deus tem na tua vida. Eu acredito em você, mas eu não posso acreditar por você. Eu tenho fé em você, mas eu não posso ter fé por você. É você que tem que assumir essa postura e essa identidade de um soldado valoroso que você é. Deixa eu orar por você. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus.